Sai daí. Desce. Não, não mexe aí. Não pode. Sai daí. Não, 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 não. Agora imagine a cabeça do seu filho escutando só não, não, não e não. Existem 3 tipos de educação que eu vou falar no vídeo de hoje. E se você quer saber, continua assistindo o vídeo. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa todas as notificações, me segue e continua assistindo o vídeo. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 tipos de educação que eu tenho certeza que um desses modelos de educação você utiliza para educar e criar os seus filhos. Eu vou começar pela educação número 1, a educação autoritária. O que seria a educação autoritária? A educação autoritária é aquele tipo de educação onde só os pais têm voz ativa dentro da família. Ou seja, o filho não tem o direito de questionar, o filho não tem o direito de expressar algum tipo de opinião, ele simplesmente tem que receber ordens. É como se fosse uma educação militar, é uma educação autoritária. Então, por exemplo, assim como eu falei no início do vídeo, você impõe limites, você coloca regras, você estabelece regras o tempo todo. Não, não, não. Estou falando principalmente nessa parte do não, eu estou falando mais voltado para os bebês, porque é a fase que eu estou vivendo com a Manuela, de 1 ano e meio. Os nãos, né? Que é a fase onde eles descobrem, é a fase da descoberta, é uma fase curiosa. Então eles querem mexer em tudo, querem subir em tudo. Eles testam as habilidades, né? Por exemplo, a Manuela agora, ela sobe em tudo que ela vê que tem altura suficiente para ela subir sozinha. Então ela gosta de subir em cadeiras, subir no sofá, subir atrás do meu sofá, subir em caixas. Então ela tá nessa fase preocupante. Até no vaso hoje, um exemplo, ela quis subir sozinha. Então é uma fase preocupante onde a gente exige bastante atenção. Só que se eu utilizo a educação autoritária onde eu só coloco os nãos, onde não pode, onde não faz, onde não sobe, onde não mexe, ela não vai entender. Mas por que tanto não, 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 não? A criança ela fica condicionada a só dizer não. Então tem pai que reclama que o filho só fala não. Mas o que ele escuta? Ele só escuta não. Então às vezes ele não fala nem mamãe nem papai. Ele só fala não. Porque ele só recebe não. Eu não tô falando que é simplesmente essa educação é um modo errado? Cada pai sabe o modelo de educação apropriado para o seu filho. Então eu acredito que os pais eles têm o seu instinto, eles sabem o que é melhor para educar o seu filho. Só que eu tô falando com a minha filha, usando essa experiência e para dar uma clareada no assunto. Por quê? A gente acha que só estabelecer esse tipo de regra, ok, a criança não vai fazer. Sim, ela pode não subir, ela pode não mexer, ela pode não pegar. Mas não é porque ela aprendeu que ali não pode. É porque ou ela tem medo da sua reação, ou ela pensa assim, não vou mexer, que se eu mexer, meu papai e minha mamãe grita, briga, e eu não gosto de grito, não gosto de briga. Então eu não vou mexer por isso. Mas eu entendo que isso é impor respeito. Entenda como você quiser. Eu já entendo que é um tipo de pressão, é algo desnecessário. Você pode sim impor os limites, mas aí eu vou falando os próximos modelos de educação. Então a educação autoritária é esse tipo de educação, eu tô falando assim, de vários limites, onde só os pais colocam os limites na criança, sem a criança ao menos entender as consequências ou os motivos. Número 2, a educação permissiva. A educação permissiva é aquele tipo de educação onde já é o oposto da educação autoritária. É onde você simplesmente deixa a vida me levar e deixa o meu filho fazer o que quiser. Ele quer subir, ele sobe. Ele quer mexer, ele mexe. Ele quer bagunçar, ele bagunça. Ele quer gritar, ele grita. Ele quer correr, ele corre. É onde você permite tudo. Sou 100% liberal. Nem muitas vezes isso funciona. Como eu falei na educação autoritária, eu vou falando assim, os fechamentos. Se a gente parar pra pensar da educação autoritária, o que nós vamos formar? Crianças agressivas, autoritárias, porque nós somos um espelho, então os nossos filhos se espelham em nós. Se eu passo essa imagem de uma educação autoritária, eu vou formar um filho autoritário, eu vou formar um filho
muitas vezes agressivo, porque dependendo da sua autoridade, se ela não é aceita, muitos pais partem pros tapinhas, né, pras chineladas, pras cintadas, então eles, né, já partem para esse tipo de caminho. Não que eu nunca tive vontade de dar uns apertão na Manuela, porque ela tá numa fase bem difícil. Não vou romantizar a maternidade, não. Tive essa vontade, mas depois eu falo um pouquinho como que eu tenho reagido com relação a isso. Nós pegamos agora a educação permissiva, o que nós vamos formar? Filhos sem limites, concorda? E na educação autoritária, a gente, além de formar pessoas autoritárias, filhos agressivos, nós também vamos formar filhos inseguros. Eles serão inseguros, porque eles não vão ter aquela segurança de que eu posso tentar, eu posso errar. Já na educação permissiva, é um filho totalmente sem limite, onde ele pode fazer o que ele quiser, os chamados mimados, né? Os mimadinhos. E aí tem o terceiro tipo de educação, que é a educação que eu escolhi adotar para minha vida, que é a educação democrática, que é a terceira educação democrática. Na educação democrática é onde eu consigo unir os dois tipos de educação, uma educação autoritária com uma educação permissiva, dentro de uma educação só. Ou seja, eu posso sim impor limites, eu posso sim colocar regras, mas eu também posso deixar com que meu filho faça as coisas que ele quiser. Por exemplo, eu tenho medo. Eu tenho uma poltrona aqui na minha casa e a Manuela agora fica subindo. Mas eu não chego só pra ela e falo, não, desce daí, não sobe aí. Não, eu falo assim, ó, se você subir aqui, você vai cair. Não pode subir aqui porque você vai cair e vai fazer dodói. Eu sempre falo isso. A mesma coisa quando ela quer mexer dentro do meu rack, que ela quer abrir a porta e mexer nas pastas dos nossos documentos. E eu falo, não pode, aqui não pode, porque é da mamãe e do papai. Eu fiz isso repetidas vezes, de tanto que eu mantive essa, de falar, não pode porque aqui é do papai e da mamãe, não mexe porque é do papai e da mamãe, aqui não pode rasgar, esse não pode jogar fora, não pode brincar. Ela parou, ela sabe que ali não pode. Tanto é que às vezes ela chega ali perto, olha pra mim e fala, não? E eu já falo, não pode, né? Da mamãe e do papai. Então eu sempre coloco uma regra, mas eu explico o porquê. É igual subir na cadeira. Eu falo, não pode subir, Manu, porque você vai cair e vai fazer dodói. Hoje a mesma coisa, ela foi subir no vaso, eu falei, Manu, se você subir aí, você vai cair e vai fazer dodói. Ela, o que ela fez? Desceu. Na hora ela desceu. Eles entendem. Minha filha tem 1 ano e meio e eu acho que ela é mais inteligente do que eu. Eles entendem sim. E ela entendeu, ela não subiu. A única coisa que ela gosta de fazer é subir no meu sofá. Mas aí eu entro na educação permissiva. Eu vou ver que não tem perigo, ela não vai se machucar. Eu deixo ela subir. Eu deixo. Só que aí, quando é pra descer, eu aviso. Eu falo uma vez, falo 2, falo 3. Não parto pros tapinhas. Eu vou lá, pego ela. Se eu não quero que ela continue fazendo algo, eu não vou simplesmente me estressar, perder meus cabelos e bater nela. Porque eu me conheço. Eu já senti vontade de dar uns tapinhas nela. Mas eu me conheço, eu sei que se eu fizesse isso, eu ia ficar com a consciência tão pesada, mas tão pesada, eu ia me sentir assim. Tem gente que não, tem mãe e pai que não, né? Tem mãe e pai que não tem esse tipo de problema, não tem esse tipo de consciência pesada. Eu já tenho. Então, se eu sei que eu vou me arrepender, que eu vou ficar extremamente arrependida, extremamente mal com isso, eu não vou fazer. Então, o que eu faço? Eu não quero que ela sobe ali. Já falei 1, já falei 2, não resolveu? A gente muda, transforma. Manu, vem brincar com brinquedo. Vamos brincar de massinha? Vem pegar a bola. Eu sempre ofereço outras alternativas. Vamos pintar, vem pintar com a mamãe. E aí, eu consigo tirar ela do perigo. E aí a mesma coisa, com relação a... Vou até dar um exemplo. Com relação a pintura, a rabiscos, porque esses dias eu fui deixar ela muito à vontade. Peguei uma revista de colorir, que inclusive foi da lembrancinha de aniversário dela, e dei pra ela. Ela ama a Minnie, aí eu falei, vamos pintar a Minnie. Pintei um pouquinho com ela e depois fui fazer meus afazeres e deixei ela no quarto pintando. Quando eu volto, estava tudo muito quieto, a gente sabe que silêncio demais é suspeito. Eu fui até o quarto, aí o berço dela tava rabiscado. O que eu... Ainda mais eu, o berço branquinho, tudo bonitinho, né? Eu encontrar todo rabiscado, o que eu faria antigamente? Eu ia
descabelar. Manuela, por que você fez isso? Não pode, isso aqui, isso aqui. Eu expliquei pra ela que não pode? Não. E como que ela vai saber que não pode? Se eu falei pra ela que é pra colorir, eu não falei assim, ó, só pode pintar aqui, não pode pintar aqui, não pode pintar ali, não pode pintar ali. Não, eu só dei a revistinha e falei pra ela pintar. E pintei com ela. Ela quis fazer uma obra de arte. O que eu fiz? Falei, nossa, que lindo! Nossa, Manu, muito linda a sua obra de arte. Agora a mamãe vai limpar, tem que limpar, tá bom? Claro que eu não vou fazer a minha filha de 1 ano e meio limpar. Claro que quando ela tiver maior, a gente vai fazer junto e ela vai me ajudar, né? Quando ela fizer os seus 2 aninhos, que ela já vai estar, né, melhor, aí eu vou fazer com que ela me ajude pra ela ver a consequência disso. E aí ela vai pensar, não vou fazer mais isso porque eu tenho que limpar depois. E aí o que eu fiz? Fui, limpei, mas eu limpei com ela lá no quarto. Eu falei, ó, mamãe tá limpando, limpei lá. A mesma coisa, teve uma situação, até postei nas redes sociais. Eu cheguei de viagem em janeiro e graças a Deus, meu marido tinha deixado o banheiro impecável. E a gente voltou de viagem. E na viagem, o que nós fazíamos? Era muito calor. Então a gente enchia a bacia, colocava ela pra se molhar o tempo todo. Na noite que a gente chegou, ela pegou a piscina de bolinha dela, as bolinhas da toquinha de bolinhas dela, pegou, encheu uma vasilha dela e colocou as Barbies dentro e ficou conversando com as Barbies. É o nosso reflexo, igual a gente coloca lá e fica, tá gostoso? Tá gostoso? A mesma coisa. Aí eu percebi, até comentei com meu marido, eu falei, olha isso, ela tá reproduzindo o final de semana dela, com as bonecas. Aí no dia seguinte, fui fazer o almoço e deixei a filha sob os cuidados do marido. E ele brincando com ela, ele se distraiu, veio pra sala e ela ficou no quarto. Só que aí eu cozinhando, eu senti que a casa tava muito quieta. Estava muito quieta. E aí quando eu fui atrás dela, não achei ela no quarto, não achei ela na sala, eu escutei um barulho de água. E eu falei, meu Deus, eu não enchi a banheira, eu não ouvi barulho de chuveiro. Quando eu até fui gelada, porque eu já imaginava a cena. Quando eu entrei no banheiro, ela estava brincando no vaso com 2 ursinhos dela que eram novíssimos, tava até na etiqueta. Os 2 ursinhos dela, tava dando banho neles, brincando com eles no vaso. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque porque a primeira coisa que eu pensei, que nojo. Meu Deus do céu, que nojo. Foi a primeira coisa que eu pensei. A minha filha mexendo no vaso. Ai, um monte de bactéria, um monte de... né? Mesmo que meu marido deixou o banheiro limpo, não é um ambiente limpo. Tem suas bactérias. E aí, eu chamei ele, nós entramos no banheiro. E aí ele ainda falou, filha, não pode dar banho aí. Mas ela tava batendo palma, ela tava muito feliz. Eu não falei nada, porque eu vou brigar, eu vou repreender. Ela sabe que ali não pode. Eu nunca expliquei pra ela que ali não pode. Então ela não tinha essa consciência de que ali não podia. O que ela tava querendo fazer? Dar banho, assim como ela toma banho quando ela acorda e quando ela vai dormir, ela quis fazer a mesma coisa com os ursinhos dela. Então, o que eu peguei? Peguei os ursinhos, deixei de molho, guardei tudo, dei um banho nela, um bom banho nela. Aí eu te falo, e se eu usasse um método de educação autoritária? O que essa situação ia me causar? Muito estresse. Estresse na família inteira, porque eu ia culpar o pai, eu ia culpar a filha, eu ia culpar o mundo, eu ia simplesmente fazer um escândalo, poderia até sair vários tapinhas, né? Vários puxões de cabelo, e não é isso que eu escolhi pra mim. Não é. Se você escolheu, eu te respeito. Mas por isso que eu tô falando aqui no vídeo. O modelo de educação que eu escolhi é uma educação democrática, onde eu coloco os limites, explico as consequências, mas eu permito que a minha filha faça as coisas que ela queira fazer. Então, se ela quer subir, eu vou deixar ela subir. Mas eu vou explicar que se ela cair, ela vai machucar. Então, quando eu vejo que tem uma situação que não é de perigo, não teria o problema ela subir, ela brincar. Não tem por que eu falar não. Então, eu posso ser um pouco permissiva, às vezes. Então, é isso. No vídeo de hoje, eu quis falar um pouquinho sobre esses modelos de educação, o que eu tenho adotado para minha vida, mas eu queria deixar como reflexão o que você tem feito para o seu filho. Qual é o tipo de testemunho que você tem passado para o seu filho? Digo como pai, como mãe mesmo. Você tem abraçado o seu filho? Você tem beijado o seu filho? Eu digo isso porque isso faz todo sentido para mim. Porque a gente aqui em casa, a gente tem o costume
muito grande de beijar a Manuela o tempo todo, de abraçar o tempo todo. Afinal de contas, é o presente que Deus nos deu, né? Ela tem as teimosias dela, mas que são da idade também. A gente tem esse costume todo, eu falo o tempo todo que ela é minha vida, que eu a amo. E o meu marido também. E aí eu percebi, esses dias eu tava estendendo roupa e eu ouvi vários estralos de beijo pela casa inteira. E ela tava sozinha na sala. Quando eu fui ver, ela tava beijando a todos os cômodos. Ela tava beijando a parede do corredor, ela tava indo pro quarto, jogando beijo pra todo mundo. Por quê? Porque ela recebe muito carinho. Então a criança, ela vai transbordar aquilo que ela recebe. Então se ela recebe muito carinho, ela transborda carinho. Se ela recebe muita ingratidão, ela transborda ingratidão. Se ela se enche muito de tapas, de brigas, empurrões, ela vai transbordar isso também. Eu digo ainda mais para crianças que ficam em escolas, né? Eu trabalhei muitos anos em escola de educação infantil, então eu digo isso por experiência também. Nós temos que tomar muito cuidado dentro da sala de aula com os nossos alunos e também com os nossos filhos em casa. O que a gente tem feito? Se a gente tem só gritado, brigado, repreendido, ou se a gente tem amado muito. Vamos amar, porque a vida passa muito rápido, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? As fases, elas passam muito rápido, todas as fases passam. Então vamos curtir ao máximo, vamos amar muito. Então se você não falou eu te amo pro seu filho hoje, diga, beije muito, abrace muito. Seu filho é tudo na sua vida, é a sua herança, é a herança mais preciosa que você tem. Então beije mesmo, agarre mesmo, ame mesmo, cheire mesmo, porque seu filho é tudo na sua vida. Então, um super beijo, fiquem com Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? E a gente se vê.